Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que assim diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amém? Glória a Deus. No verso 8, capítulo 5, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Graças a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse fala o que o Espírito diz às igrejas. Olha, qual a finalidade das pregações, né? A finalidade dos homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho, fazem a obra de Deus, estão justamente avisando a humanidade que o dia do Senhor virá como ladrão. Ele vem de surpresa. Porque de surpresa, enquanto menos espera. Olha bem, mas aqueles que são de Deus, eles já estão esperando. Já faz tempo, estão esperando. E que aquele que diz que vem, virá. Certamente virá. Então, é preciso agora abrir os ouvidos, porque não haverá, depois que ele voltar, não haverá mais pregação. Por quê? A pregação do Evangelho, a finalidade é avisar a humanidade, é para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas entrem para o reino de Deus. E esse dia vem como ladrão. Ele diz aqui do arrebatamento da igreja. Igreja, as pessoas confundem muito igreja com o templo, com o recinto, com os edifícios, com denominações, mas igreja é a igreja de Jesus, ela é espiritual, aquela que está vinculada a Jesus, aquela que crê nas palavras de Deus, aqueles que receberam a Jesus, que creem em Jesus e o receberam como Senhor e único e suficiente Salvador da humanidade. Nele, agora, ele veio fazer o quê? Ele veio buscar o que se perdeu. Todos nós, toda a humanidade estava perdida. Nós estávamos perdidos. Agora, ele vem buscar os pecadores. É os pecadores que ele vem buscar. Os médicos, os sãos, não precisam de médico. Então, o que é? Então, quem vai ser salvo? Vão ser salvos os pecadores. Porque a questão é se eles entraram para a família de Deus, se tornaram co-herdeiro com Jesus, se tornando filhos de Deus. A verdade é essa. Então, o pecado que subsiste na humanidade é para aqueles que rejeitaram a Jesus, que não creram na palavra de Deus, que não creram nas promessas de Deus. As Escrituras estão nos avisando faz tempo, e Jesus falou de sinais, que ia acontecer sinais, e os sinais que já estão todos aí, já estão acontecendo, que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, avarentos, inventores de mal, sem afeição natural. Isso aí já desapareceu. Você vê aí as coisas acontecendo. Então, quer dizer, é o aviso, a preparação do terceiro templo de Israel,
as pregações do Evangelho. Nós não estamos trabalhando à toa, nós não estamos trabalhando em vão, nós não estamos buscando os nossos próprios interesses. Isso é um chamado de Deus para avisar a humanidade que o que está escrito vai acontecer. Coisas antigas que estavam escritas, que iriam acontecer, passaram aí 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, 3000 anos, aconteceram piamente. Deus avisa a sua humanidade através das Escrituras. Tem uma particularidade da escatologia, a ciência das últimas coisas. Então, Deus vem e avisou a humanidade, as coisas vão acontecer, avisou os sinais. Nós não estamos brigando de ser crente, e nem nos vangloriando de ser crente. O que nós estamos fazendo é falar do Evangelho, pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, falar que, alertar as pessoas. Não é uma religião. Você pode ser religioso, mas se você não estiver Jesus, não entrou no reino de Deus, você está fora, porque ninguém vai ser salvo pelas obras, por melhor que nós sejamos. Se nós não tivermos Jesus, nós não vamos ter salvação. Então, aqui ele fala que o que vai acontecer, o que já está acontecendo, a oposição a Deus no mundo, nas nações, ela se avolumou, e ela vem sempre num tom, num jeito, sempre crescente. É uma oposição a Deus de forma crescente. Aí vai chegar um ponto que o que vai acontecer? Os que creem em Jesus, os que entraram para o reino de Deus, os que reconheceram que são pecadores e que precisam do perdão de Deus, esses serão arrebatados. O Deus vai tirar esse povo da terra. É isso que vai acontecer. E esse povo, os que ficarem, a palavra de Deus fala ímpios, os que rejeitaram a salvação, os que rejeitaram a Jesus, eles vão ficar. E aqui a Bíblia diz que haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. O mundo será entregue na mão dos perversos. E aí, sofrimento sobre sofrimento. Então, a advertência para nós é que esse dia virá como um ladrão. Então, os que entraram para a família de Deus serão arrebatados, serão arrancados da terra, e até o Espírito Santo vai sair. O que está impedindo, restringindo o avanço do ministério da iniquidade, do ministério de Satanás, a verdade é essa, do anticristo, são as orações da igreja, são as orações daqueles que são de Deus, que têm o Espírito Santo e que estão avisados destas coisas, que dão ouvido a estas profecias, a estas coisas. Então, o título dessa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. Então, entre para é tempo, enquanto há vida, há esperança. Então, há uma esperança para você que está ao alcance da minha voz. Eu sou religioso, eu sou bondoso. Eu falo que é bom, só há um. É só Deus que é bom. Toda a humanidade pecou, toda a humanidade é pecadora. Agora, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Resgatou aqueles que se arrependeram, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e falaram: eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus. É isso, isso é simples de entender. É entender e tomar posição. Isso não é uma religião. Eu tenho que ir para a religião tal. Não, você só tem que, não. Na verdade, o evangelho não é imposto para as pessoas, não é
de forma coercitiva para as pessoas. Tanto é que nós devemos ter paciência, longanimidade na exposição da palavra de Deus, no agir conforme Deus quer que a gente haja, mas nós temos que notificar. Você está notificado, né, de que Jesus virá para buscar aqueles que têm a marca da promessa, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que entenderam que são pecadores. Eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, e eu recebo a Jesus, eu recebo o sacrifício de Jesus no meu lugar. Ele morreu para me dar vida, ele pagou o título da dívida que era contra mim. Isso é um aviso. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui para falar que eu sou pregador do Evangelho, longe disso, nem para promover o meu nome, longe disso. Isso é um chamado de Deus para avisar você, para avisar a humanidade. Nós já fomos avisados e atendemos ao chamado de Deus, demos ouvidos às profecias de Deus e pagamos preço por isso, mas aquilo que nós dava muitos valores, né, como Paulo fala, agora nós reputamos por nada. Aquilo que parecia ganho, para nós agora é perda. O tempo é de olhar para os montes, é de olhar para cima, deixar de ficar olhando para as coisas de baixo. É o tempo de preparação para a vinda, o arrebatamento da igreja. Mas isso é um absurdo, isso é coisa difícil. Haverá coisa difícil para Deus? Né? Haverá coisas impossíveis para Deus? Um Deus que fez o sol, fez a lua, fez os astros, fez a terra, né? Abriu o mar para 3 milhões de pessoas passar a pé enxuto. O que mais ele não vai fazer? Então, ele fez uma preparação. O Evangelho é um aviso, João Batista pregava, falou assim, arrependei-vos, o machado está posto à raiz das árvores, víboras, né? Chamando de víboras, porque estão olhando a terra, estão olhando as coisas visíveis, mas tem os planos de Deus. O plano de Deus é resgatar um povo que aceitou Jesus, que fez aliança com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não se sacrificou em vão na cruz. Olha, você acha que ele foi à toa? Teve um propósito de Deus, e esse propósito de Deus é assim: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Falou para Pedro: Pedro, não usa a espada. Se eu quisesse, eu chamaria aqui, eu pediria 12 legiões de anjos, ninguém me levaria. 12 legiões, um anjo só matou 185 mil soldados de Israel, inimigos de Israel. Então, há um plano de Deus. Esse plano chama plano de salvação. Ele nos criou com zelo, com cuidado, a sua imagem e semelhança, mas o homem transgrediu, o homem achou que não é pecador, que pode se salvar por si mesmo, pela justiça própria, mas a palavra de Deus mostra que pela nossa os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. É isso. Quer dizer, coisa de nada. Quem operou justiça a nosso favor foi Jesus Cristo. A questão é: você é filho de Deus ou você é criatura de Deus? Você que é criatura, você está avisado. Eu estou te avisando, eu estou falando, eu estou pagando um preço. Eu podia estar em outros lugares, mas eu estou aqui, eu estou te avisando. Ouça o que o Evangelho diz, ouça o que o Espírito diz. Isso está escrito nas Escrituras, para ficarmos alerta. Deus está alertando, Deus está de forma eloquente falando com a humanidade.
você vê igrejas, você vê pregadores, você vê pessoas de oração, pessoas, né, você vê escrito aí em outdoor, em paredes, né, em todo lugar que você vai estar andando assim, está escrito: Jesus está voltando. Está escrito nas rabeiras dos caminhões, dos para-choques do caminhão, nas traseiras, nas laterais, a palavra de Deus: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Que mais? Que grito é este? Ouça, abra o coração, não se dê por presunção. As pessoas presumem que vão para o céu, meu irmão. Se você cumpriu o plano de salvação, e não custa nada, abre o coração, confessa que Jesus é o Senhor, reconhece que é um pecador e que precisa de Jesus para ser salvo. O nome Jesus significa Jesus, Deus é salvação. Até no nome tem uma trombeta gritando para a humanidade inteira que a salvação vem de Jesus. Mas que salvação é essa? Os que são de Deus, os que são de Jesus, eles têm morada com Deus. Agora, os que rejeitaram, não têm morada com Deus, não. É juízo, é juízo. Tem o tempo da manifestação da ira de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Aí você fala da misericórdia, nós estamos no tempo da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Sabe por que Ele é misericordioso? Porque Ele está avisando desde muito tempo a humanidade as coisas que vão acontecer. E Ele deixou escrito para o nosso bem. Dê ouvidos, ouça, se enquadre. Mas como? Confessa. Abre a tua boca, abre o teu coração. Jesus não é uma imagem. Então olhar para a imagem não adianta. É reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Então, né, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, então vai haver um tempo que a porta da graça será fechada. Ela vai ser fechada. É como nos dias de Noé. O povo criticava ele, falava mal dele, e ele construindo uma arca num monte. A água não vai, é isso. Noé até ficou lunático, como chamam muitos dos que pregam a palavra de Deus de lunáticos. Mas o dia que ele falou: entra na arca e fecha a porta. Aí vem o dilúvio, né? Como nos dias de Noé. Fechou a porta, quem está dentro, quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Esse é o tempo de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Este é o tempo aprazível, né? Jesus disse que Ele veio para anunciar as boas novas, né? O tempo aprazível, quer dizer, receba Jesus, decreta as Escrituras, reconheça a sua condição de que você não pode ser salvo pelas suas obras. Eu sou bom. Não, bom é só um. Bom é Deus. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, isso vai acontecer. É a porta que vai, né, que vai se fechar, e ressoada a trombeta de Deus, ela vai tocar. E descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que estiverem vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para quê? Para um encontro com o Senhor nos ares. Ele não vai pisar na terra, isso vai ser nos ares. Ele vai pisar na terra depois, na hora que ele volta, né? Aí já é outra ocasião. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele fala, né, aqui: pois vós mesmos estáis inteirados com
precisão, com precisão. Os que creem nas Escrituras estão inteirados, com precisão. Os sinais são esses, vão acontecer isso, até o dia do Senhor, até o dia do arrebatamento, né? Com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quer dizer, até os que estão inteirados, né? Eles sabem que a qualquer hora, a qualquer momento, isso vai acontecer, a trombeta vai tocar. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vocês verem aí as pessoas fazendo bunker, né? Fazendo um bunker para esconder debaixo da terra. De modo nenhum escaparão. Você que está fazendo um bunker, ele achar que vai esconder, vai armazenar alimento. Meu irmão, ninguém contente com Deus e prevalece. Ninguém se opõe à palavra de Deus e vai sair de bacana, não. De modo nenhum. Aí que vocês fizeram o ninho de vocês no alto da montanha, junto com as águias. Eu vou tirar vocês de lá. Ninguém vai escapar, né? Mas vós estáis inteirados. Vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então quer dizer, o justo continue na sua justiça, né? O ímpio na sua impiedade, né? Porque não quiseram dar ouvido. Então o pecado que subsiste da humanidade é porque rejeitaram a salvação, rejeitaram a Jesus Cristo. Esse é o pecado da humanidade. Rejeitaram. E os salvos serão os pecadores, mas que entenderam que são pecadores, que se arrependeram das suas transgressões, e aí o Espírito de Deus trabalha com eles para colocá-los em disciplina. Mas isso é uma ação de Deus em nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, alerta. Você que está ao alcance da minha voz, seja sóbrio, esteja alerta, ouça, abra os ouvidos para ouvir e ouça em nome de Jesus, revestindo-vos da couraça da fé. Fé, creia na palavra de Deus e pratique o que está na palavra de Deus. Aceita Jesus, arrepende dos seus pecados. E amor, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, glória a Deus. Pessoas estão falando, Jesus está voltando. Você anda de carro, você vê na traseira dos caminhões, Jesus está voltando. Você passa na estrada, tem ali alguém colocou tabuletas, Jesus está voltando. E nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo, a igreja vai participar da Santa Ceia até o dia de Jesus voltar. Quando ele voltar, não haverá mais Santa Ceia, meu. A obra está completa, não haverá mais pregação, essa palavra não será mais pregada, porque a obra está completa. E como ele disse lá na cruz, está consumado. Ele vai consumar a sua obra no nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Você que vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo, abre o seu coração em nome de Jesus. Esteja inteirado das coisas que virão para a glória de Deus. Deus está dando de graça a salvação para nós. Creia somente e você verá a glória de Deus em nome de Jesus. Amém?